Na semana passada, o Partido Trabalhista do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sofreu perdas devastadoras nas eleições locais do Reino Unido, enquanto o partido ultraconservador Reform UK, liderado por Nigel Farage, obteve ganhos consideráveis. O ministro britânico para a Europa e as Américas, Stephen Dowry, culpou Farage por promover o que descreveu como alegações irrealistas sobre o Brexit. A lot of the things that were told us about Brexit by Nigel Farage and Reform were simply not true. He said it would make us richer. It hasn't. He said it would bring down migration. In fact, migration had gone up, although we're taking significant steps to reduce irregular migration. And of course, he made a load of other false promises about the so-called sunny uplands that would come, and that hasn't been the case. So the Prime Minister has set out very clearly we need to be working closely with our European partners on the economy, on security, on defence, and internationally in what is a very turbulent world. We're talking a lot about what the British taxpayer perhaps can get from this renewed relation. What about Europeans? Well, Europe, of course, geographically includes the United Kingdom and includes other partners not in the EU. And I think in the types of circumstances that we face in the world at the moment, economically, in terms of climate change, and of course in terms of conflict and indeed war in Europe, it's more important than ever that the UK and the EU are working closely together, and indeed other partners too. Embora Starmer tenha descartado a possibilidade de regressar à União Europeia, o Reino Unido tem-se alinhado cada vez mais com Bruxelas em matéria de política externa e de segurança. Poderá estar em cima da mesa um possível apoio britânico ao pacote de empréstimos de 90 mil milhões de euros do bloco para a Ucrânia. Na terça-feira, pelo menos 40 mil pessoas marcharam pelas ruas de Bruxelas. Os manifestantes reuniram-se a convite dos 3 principais sindicatos do país para protestar contra as reformas do governo federal que consideram antissociais. As principais questões e reivindicações da manifestação foram as pensões, o poder de compra e a indexação salarial automática. E ocorreu num contexto de subida vertiginosa nos preços da energia, causada pela guerra no Médio Oriente. Esta manifestação nacional insere-se numa campanha sindical liderada ao longo do último ano e meio por representantes dos trabalhadores contra o governo de coligação no poder. Os transportes públicos em todo o país funcionaram com um serviço reduzido. Já o aeroporto de Charleroi cancelou todos os voos programados para o dia. A última manifestação nacional em março reuniu entre 80 mil e 100 mil pessoas em Bruxelas. Na segunda-feira à noite, um hospital responsável pelo tratamento de pessoas infectadas com o antavírus informou que 12 dos seus funcionários foram colocados em quarentena preventiva após seguirem o procedimento incorreto com o doente. O hospital afirmou que, embora o risco de infecção seja baixo, os funcionários ficarão afastados durante 6 semanas a fim de respeitar as normas de saúde pública. O doente foi levado para o hospital a 7 de maio, depois de ter sido retirado do navio de cruzeiro MV Ondius. Os passageiros neerlandeses a bordo do navio foram transportados de avião para os Países Baixos, onde também ficaram em quarentena e estão a ser submetidos a exames de rotina antes de receberem alta. Entre os passageiros sobreviventes foram 7 que testaram positivo para o antavírus. A Organização Mundial de Saúde afirma que um 8º passageiro está classificado como provável, salientando que o trabalho de combate ainda não terminou. Os cidadãos espanhóis serão transferidos para a unidade de isolamento mais avançada do país, em Madrid, e França anunciou que um cidadão com resultado positivo no teste foi hospitalizado e encontra-se em estado estável na unidade de cuidados intensivos. O navio de cruzeiro MV Ondius segue agora para os Países Baixos, após concluir as últimas retiradas de passageiros na ilha atlântica de Tenerife. Ao contrário do que tinha acontecido no domingo, o navio onde surgiu o surto de antavírus teve de atracar segunda-feira durante 1 hora no porto de Tenerife. A decisão foi tomada devido à forte agitação marítima que estava a criar movimentos permanentes na embarcação. Um dos passageiros espanhóis testou positivo na chegada ao hospital em Madrid, onde permanece agora numa unidade de isolamento. De acordo com o Ministério da Saúde de Espanha, o homem está bem e sem quaisquer sintomas. Os resultados definitivos vão ser conhecidos nas próximas horas. Entretanto, o navio de cruzeiro já abandonou as Canárias após o desembarque dos últimos 27 ocupantes que seguiram em 2 aviões para os Países Baixos, onde já aterraram. Será feita agora a desinfecção da zona do porto reservada para esta operação.
No último balanço, a Organização Mundial da Saúde confirmou 7 infecções e 2 casos suspeitos ligados ao surto de antavírus. Com uma forte presença operacional e participação em numerosas forças aéreas aliadas, a Grécia vai acolher o exercício militar NATO Tiger Meet 2026. Este exercício é coordenado pela Aliança Atlântica e Força Aérea Helénica em Araxos. Assim, de 4 a 14 de maio de 2026, mais de 50 caças e helicópteros de países europeus e aliados vão participar diariamente em missões aéreas que simulam condições reais de guerra moderna. Os cenários envolvem ataques contra alvos, interseções e supressão das defesas aéreas inimigas. Forças da Grécia, Bélgica, Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Polónia, Hungria e Chequia participam no exercício. Já a França, o Reino Unido, a Áustria, a Índia e os Países Baixos participam como observadores ou em funções de apoio. As missões são conduzidas com radares aéreos com o objetivo de melhorar a cooperação e a coordenação entre as forças aéreas aliadas. O Parlamento israelita criou um tribunal especial com competência para aplicar a pena de morte a palestinianos considerados culpados pelo ataque terrorista de outubro de 2023. O projeto de lei foi aprovado com 93 votos a favor e 0 contra. No Parlamento, composto por 120 membros, 27 deputados abstiveram-se ou não compareceram à votação. Nos termos da lei, o Tribunal pode impor a pena de morte por maioria relativa de votos. Conforme estipulado, os julgamentos devem ser realizados num tribunal de Jerusalém e serão transmitidos em direto. As organizações de direitos humanos criticaram a legislação, argumentando que esta resulta na imposição demasiado fácil da pena de morte e não concede aos arguidos o direito a um julgamento justo. A transmissão em direto também tem sido alvo de críticas significativas, com alguns a argumentarem que corre o risco de transformar os julgamentos num espetáculo. Com os ministros da Defesa da União Europeia reunidos em Bruxelas esta semana, o ministro da Defesa da Irlanda disse à Euronews que o bloco deve continuar a aumentar a pressão através de sanções, apoio militar e esforços diplomáticos. Os responsáveis da União Europeia estão a preparar um novo pacote de sanções contra a Rússia, apesar do crescente debate entre os Estados-membros sobre se estas medidas são suficientes para alterar o curso da guerra. O ministro irlandês insistiu que as sanções tiveram impacto na economia russa e devem continuar. The question is, how do we best help Ukraine? Whether it's provision of military materiel, whether it is through sanctions on Russia, whether it is through peace talks, or indeed the enlargement of the European Union. I think there are so many different avenues for us to help Ukraine and to end this war. Com a questão do envolvimento direto com Moscou de volta à agenda, o ministro sinalizou que a Irlanda apoiaria contactos diplomáticos se estes pudessem contribuir para pôr fim à guerra. We've also supported when individual leaders have contacted Vladimir Putin in the past. We think it is important to allow that dialogue to take place if it's going to end the war. No entanto, não chegou a indicar um enviado especial a nomear para dialogar diretamente com o presidente russo, descrevendo-o como uma questão a considerar noutro momento. A Irlanda vai assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia em julho, um papel que deverá colocar Dublin no centro das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia afirmou que o Bloco Europeu poderá propor uma proibição das redes sociais para as crianças em toda a União já este verão. As declarações de Ursula von der Leyen surgem num contexto de pressão crescente por parte dos Estados-membros para reforçar as medidas de proteção online dos menores. O apoio a controlos mais rigorosos tem vindo a crescer nos últimos meses, com França, Espanha, Grécia e Dinamarca a liderarem os apelos à adoção de medidas para proteger as crianças. We're witnessing the lightning speed at which technology is advancing and how it penetrates every corner of childhood and adolescence. And the discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored, as you all know here in this room. Almost all EU member states call for an assessment on the need for it. Vários países da União estão já a avançar com legislação nacional, embora a Comissão tenha enfrentado pressões para manter uma abordagem harmonizada em todo o mercado único.
Um dos principais desafios tem sido encontrar uma solução técnica comum para a verificação da idade. Mas von der Leyen citou a este propósito uma aplicação inspirada no certificado digital Covid da União Europeia. Embora a Comissão tenha recomendado formalmente a aplicação aos Estados-membros, vários governos reagiram com cautela. É uma visão que causa arrepios aos visitantes há séculos. Na igreja do mosteiro de Banz, no sul da Alemanha, 4 esqueletos repousam envoltos em seda e pedras preciosas. Conhecidos como os santos das catacumbas, estes restos mortais foram trazidos de Roma durante o final do século XVII e o século XVIII para elevar o estatuto do mosteiro bávaro. Os responsáveis pela igreja admitem que a visão pode ser assustadora, com órbitas oculares vazias que parecem fixar o olhar nos vivos. Das war am Ende des 30-jährigen Krieges. Das war ja eine schreckliche Zeit. Da ist ja 3/4 der deutschen Bevölkerung einfach umgekommen. Durch Kriege, Seuchen etc. Schrecklich, auch hier. Und da hat man versucht, durch den Barock das Tor zum Himmel zu öffnen. Deswegen wurde das alles so schön gestaltet. Man wollte einfach, das war eine Flucht, ja, aus der Gegenwart, die oft so schlimm war. Und deswegen hat man auch diese gruseligen Skelette einfach schön drapiert und möglichst lebendig dargestellt. Estes corpos santos ficam fora de vista durante a maior parte do ano, escondidos atrás de painéis de madeira. Só são revelados em ocasiões especiais, como o Dia de Todos os Santos, servindo como uma lembrança de uma época em que as relíquias eram o símbolo máximo do poder espiritual.